dia! Tudo bem? Eis-me aqui para falar com você às 8h30 da manhã sobre assuntos sérios relacionados ao TDAH, a parte emocional e autoconhecimento, tá? É isso aí, eu ajudo pessoas, ajudo adultos TDAHs, né, a superarem a sua procrastinação em 4 semanas. E eu vou chamar agora aqui a nossa participante, a nossa convidada especial, a doutora Adriana. Vamos lá. Chamando ela. Então, para quem não me conhece, eu sou a Lenisa Lucena. Já me segue aqui no Instagram, lá no YouTube também. Já me segue no canal. E a doutora Adriana está aqui conosco. Oi, Sempre. linda. Tá me escutando bem? Perfeitamente. Você também tá? Então, tá, ó. Dri, você toma café? Ah, eu tomo. Mas hoje ainda não Ah, e tomei, ó. ainda tô na aguinha. Dentista fala assim, ó, você faz clareamento, fala assim, não toma café, porque vai manchar os dentes. Nada a ver. Tem que ser feliz. A gente tem esses recursos para isso, né, Lê? A vida já tem Exatamente. bastante restrição, né? Depois a gente clareia de É, novo, tá tudo certo, bom. a gente não toma banho todo dia, tá tudo certo. Troca a roupa todo dia. Certo. Deixa eu contar um pouquinho da história minha e da Adri, tá? Sim. Então todos sejam bem-vindos que estão aqui. Conheci a Adriana quando eu eu entrei no mundo das terapias, né, nesse universo de autoconhecimento aqui com biofeedback índigo, que era é um equipamento de terapia quântica, um redutor de estresse, que foi, assim, eu era paciente e mudou tanto a minha vida. Eu tive tantas respostas rápidas, assim, entendimentos rápidos, viradas de chaves, assim, incríveis que eu falei, cara, eu preciso disso para minha vida, né? E não satisfeita como ser paciente, eu me tornei técnica, né? Eu me certifiquei, adquiri o equipamento e comecei a trabalhar com a terapia quântica. E aí, eis-me que eu conheço essa linda, né? A doutora Adriana, e que na época, quer dizer, você é dentista, né? Mas atua também com essa parte integrativa, que é raro hoje, alguém que faça realmente esse trabalho. De vez em quando, ontem mesmo ela me mandou uma listinha de metais pesados, ações de metais pesados no organismo. Eu falo, ai, gente, que bom, autoconhecimento, né? Sendo difundido, porque quem tem essa visão sistêmica do todo e trata, né? Porque as pessoas acham que boca é só dente, né? Fui lá, arrumei só o dente. Por exemplo, a maioria das pessoas não sabe da ligação, Dri, do dente com a parte neural e com os nossos órgãos internos. Tá? Então, eu vou deixar você se apresentar, conta pra gente um pouquinho, né? Quem tá aqui no canal, canal, no meu Instagram, e depois que vai me assistir no YouTube também não te conhece, então se apresenta pra gente. Tá bom. Então é um prazer estar com você, Lê. Você sabe que você é uma minha irmãzinha de coração. Então, eu já faço a parte de biofísica quântica, tem 12 anos. Eu me formei como ortodontista, fiz a minha formação toda nos Estados Unidos, depois aqui no Brasil, dei aula por 16 anos de ortodontia, ortopedia. E quando eu fui fazer o mestrado, eu tive um estresse, comecei a ter um quadro de rosácea e por causa disso acabei, né, sendo levada para essa parte quântica. Conheci essa nossa máquina, né? Na época era o índico, e ela deixou a minha pele bonita de um dia para outro. Eu falei, nossa, tenho que conhecer isso, tenho que estudar isso. E aí o caminho começou, né? E assim, a gente tinha aquela visão de dentista, assim, mesmo reducionista, né? Do dente, que é só aquele que não pode ter cárie e acabou. Depois você começa a amadurecer e vai vendo assim que não, que isso tudo faz parte de um conjunto. Então, por exemplo, são pequenas alterações assim, que a odontologia integrativa hoje consegue mudar o paciente, por exemplo. Eu acho que todo mundo tem o hábito de mexer no celular ou no computador, assim, até tarde da noite. Então, a gente sabe que hoje isso altera o sono, né? Ele fica mais cortado e a pessoa fica com mais ansiedade. Então, muitas vezes, quando vem um paciente aqui e eu vejo que ele está com mais olheira, eu falo, opa, peraí, como está seu sono? Então, assim, a conversa na odontologia integrativa, ela não foca só se seu dente está doendo, sabe? A gente acaba fazendo uma opção de perguntas que você fala, nossa, até a quantidade de café que você toma, né?
Então, por exemplo, se você não dorme direitinho, o que acontece? O seu ciclo circadiano não acontece corretamente. Então, hoje todo mundo sabe que o ideal é você dormir entre 10 e 11 horas à noite. Depois disso, o hormônio que é liberado, ele já perde o trem. Então, por mais que você durma e fale, vou dormir à meia-noite, vou acordar às 9. Não dá na mesma, você vai acordar cansado, né? E aí você sem energia, não consegue produzir. E aí você fica com memória ruim, falta de atenção. Você fala, opa, peraí, será que eu tô com algum transtorno? Não, você só tá com um hábito errado, né? E eu tenho aqui no consultório, porque também eu sou pessoa normal, né? E aí eu uso esse óculosinho, ó, ele libera uma luz, ele chama Retimer. E ele consegue, se você usa 15 minutos, isso é fácil de adquirir nos Estados Unidos. Aqui, infelizmente, tudo é mais complicado, né? Mas não é um preço absurdo. Então, assim, se você, por acaso, tá sentindo esse descompasso no seu sono, quando você acorda cansada, você põe esse óculos, você fica mais ou menos 15 minutos, aí você já vai ver que o cortisol vai ser liberado do seu corpo e você vai ter uma energia para te levar super bem durante o dia. Uma outra coisa... Dri, você não consegue ter uma representação disso no Brasil? Porque eu preciso disso para viver. Eu não sabia que isso existia. Depois eu vou escrever aqui nos comentários para vocês, gente, a indicação desse óculos. Eu escrevo lá para que todo mundo saiba o que é, porque eu não conhecia também. Bárbara, né? Eu não fico bonita, mas eu vou pôr para vocês, tá? Você pode escolher duas... aqui tem uma bolotinha. Você pode escolher se você quer uma luz ou duas luzes. Então, ele tem uma intensidade forte, sabe? Agora, por exemplo, nossa, Antônio, você ia ter uma melancia na cabeça. Que eu ia falar, eu quero esse negócio aí. É um jeito da pessoa que é viciada em café tirar um pouco esse hábito. Porque, infelizmente, aqui no consultório também tem, né? A Nespresso. E ela tem a cápsula de alumínio. A cápsula de alumínio, até a gente, né, foi uma das coisas que eu mandei para a Lenisa ontem, né? Ela tem uma porção de interferências. Eu não quero complicar muito a nossa life, mas enfim, ela, por exemplo, ela pode levar a um caso de depressão. É a mesma coisa da panela de alumínio, que falam que não pode usar. Panela de alumínio. Então, a gente passa a ter excesso de alumínio, né? Fica com excesso de alumínio no sistema e assim, gente, tudo é frequência. Não precisa se preocupar, Adri, porque eu tenho essa linguagem também aqui com o pessoal. Então, tudo é frequência. Né? Então, assim, vamos lá, vou falar linguagem básica. Todo mundo sabe que quando a gente está com baixa de ferro, a gente tem anemia. Pronto. Da mesma forma que a gente tem necessidade de ter o ferro, a gente tem zinco, cobre, selênio, alumínio. Então, assim, a gente tem essa substância naturalmente no nosso sistema. Só que em excesso, tipo, arsênico. Fala, nossa, esse negócio mata. Mas a gente tem no nosso sistema, inclusive. Só que em excesso causa esse descompasso e aí se reflete no nosso humor, no nosso comportamento em sintomas físicos. Não é o caso do alumínio, mas assim, da dor de barriga, dor intestinal, né? Outras substâncias, acho que é o arsênico que causa isso. Mas, enfim, tem vários sintomas, né? Se você está tendo um caso de herpes recorrente, fica atenta. Se você não está usando, por exemplo, uma dica boa, Lê, é simples. Em vez de você borrifar o perfume em você borrifa na roupa. Você vai ficar cheirosinha. E pode ter essas substâncias pesadas, metais pesados. O arsênico está muito presente. E também está no arroz. Porque para ele ficar branquinho, ele também leva aquele banho. Pois é. Aí, o ideal é se lavar ajuda? Ou não? Sim. Então, por isso, tem importância de lavar. Ou você opta ou pelo perfume, né? Integral. Na roupa, ou por um arroz de outro tipo. Olha, então quem come muito arroz e tem herpes e passa muito perfume, então fica a dica. Às vezes a gente fala, nossa, não tô ligando o Lé com creme, mas tem essa correlação, é interessante. Que legal, eu adoro essas coisas. E o alumínio? Porque eu sei da relação do alumínio, por exemplo, com o autismo, com a questão do TDAH associado a comportamento... Assim, memória, quem já é autista... Fica muito prejudicada. De uma forma sucinta, a gente tem uma célula vermelha, que é aquela que vai levar o sangue e o oxigênio para o nosso corpo. Quando você tem duas iguaizinhas, elas se repelem. Quando entra o metal tóxico, a polaridade dela muda.
E ao invés de ela ficar afastadinha, ela gruda uma na outra e ela vai andando em gruminhos, como se fosse um cachinho de uva. E aí, dependendo de onde esse sangue vai circular, por exemplo, na cabeça, na memória, especificamente no caso do alumínio, você vai ter perda dessa memória, desse foco, porque aquela oxigenação não vai ter chegado até aquele finalzinho daquele vaso, sabe? Então, é importante a gente fazer esse detox. Ele pode ser conseguido com homeopatia, porque eu também sou homeopata, com umas frequências quânticas e com produtos assim, tipo coentro, clorela. A gente tem um mundo, tem um arcabouço assim, de coisas que são super legais. Mas eu queria também falar uma coisa também, Lê, que é muito bacana, que eu deixei aqui separadinha, que para quem não conhece, isso aqui chama biorressonância. A biorressonância, ela faz com que o seu corpo, diferente do seu, do meu, do outro, tem a mesma resposta. Então, por exemplo, eu peguei aqui, no caso da odontologia, só para a gente não fugir muito, eu peguei aqui uma resina que quase ninguém se dá bem. Então, vou ficar aqui de lado. Quando eu coloco Isso aí é o quê? Tipo, como que é aquele negócio? É pêndulo, não é pêndulo? Como que é? Isso daqui chama aurímetro. Aurímetro. Tinha esquecido esse nome. Isso é um aurímetro moderníssimo, viu, gente? Porque essa mulher é high-tech. Olha só, ela é maravilhosa. Imagina. Olha, por exemplo, aqui é uma pasta de dente, que é uma pasta de dente natural. Ó, quando eu coloco aqui, deixa eu ver se eu consigo ficar de pé, porque tem que estar na altura do timo. Tá bom. Deixa eu ver. Opa. Ó, ela aproximou para mim, tá vendo? Mostrando que essa pasta de dente é boa para mim. Quando eu pego uma, por exemplo, com flúor... Olha, gente, que incrível isso! Ó. Opa, é incrível! Tá tipo, olha, então, isso não assim, é bom para você, Denise. É? Né? Elisa, isso não é bom para você. Tira isso do seu campo. Isso não é bom para você. Existe um outro jeito. A gente pode fazer isso com resinas. Então, por exemplo, essa daqui não tem bisfenol. Essa daqui tem excesso de flúor. Essa tem muito bisfenol. Então, a gente pode fazer esse tipo de escolha quando o paciente está com a gente. Uma outra coisa, por exemplo, eu também separei aqui, por exemplo, tem essa... Porque eu posso só fazer uma pergunta, rapidinho? Pode ser que não é que essa resina é ruim, mas é que o meu corpo, o meu sistema não aceita essa resina. Entendi. Então você faz o teste, você coloca algumas opções, qual o meu corpo, meu organismo vai aceitar melhor? Eu vou fazer uma limpeza no dente, o paciente acabou de chegar. Eu pego uma pasta de cúrcuma, eu pego essa de melaleuca, eu peço essa de eusólio, pego essa de detox, enfim, que tem flúor. E aí, o que o paciente tem mais ressonância, eu acabo usando. Né? Então, são certas, alguns recursos... Isso não é frescura, gente. Não é frescura. Não. Traz resultado. Se o dentista não tiver, existe um teste chamado BIDORT. A gente faz assim, essa boladinha como se fosse o ring test, né? Então, ele parece um anelzinho, você estica os dedos, o paciente faz isso com a mão direita e com a mão esquerda. Agora, eu não tenho ninguém para me ajudar, né? Ele segura o produto. Se aquele produto não for bom, na hora que a pessoa for tentar abrir... tipo assim, né? Fazer isso aqui, né? Afastando, porque tipo, agora você teria que ter por aqui, aí você, como dentista, vai fazer o teste, né? E aí, se ficar com resistência, se ficar com resistência, é para mim. Se ficar sem resistência, não é para mim. Não é bom para você. Isso. Por exemplo, enxaguante bucal, né? A vida inteira eu usei o Oral-B com flúor. Eu acho uma delícia esse gostinho. Mas eu já entendi que o excesso de cloro não é bom, porque eu tenho nódulos na tireoide. E o cloro, o flúor, tá tudo na água. Então, assim, a gente já tá tendo um excesso disso. Então, se você colocar mais alguma coisa, pode te prejudicar. Então, o que eu posso sugerir? Se você gosta do enxaguante, deixa para as horas, assim, que você tiver que namorar, que você... Assim, escolha, que nem a gente escolhe o momento da maquiagem, sabe? Não vai sair todo dia se maquiando. Como um hábito. Escovi o dente e vou fazer o enxaguante, né? Sim, escolha o momento certo. Se não, o que você pode também deixar é pegar um recipiente, colocar um pouquinho do enxaguante e deixar suas escovinhas de molho. Então, ela vai estar com um cheirinho gostoso, vai tirar as bactérias e você vai estar por tabela melhorando.
Um outro recurso que é tão legal, que também muitas pessoas não sabem, é o uso da prata coloidal. Ela é fácil de ser adquirida, eu vendo aqui no consultório porque eu tenho a máquina. Mas você pode comprar em vários sites. E você pode usar para bochechar. Então, depois que você escova os dentes... Bom, eu vou começar do começo, tá? Então, você acordou, você raspa a sua língua. Pode, se você tem aqueles raspadores que são de cobre ou de prata, do que você quiser. De plástico, pode ser ou não? O plástico tem o bisfenol, mas pode, senão a gente vai ficando neura, né? Tudo não pode, daqui a pouco você fala, não vou nem viver, porque se você respirar tem chumbo. Então, o chumbo, você sabe que também vai estar na tinta de cabelo, eu não vou pintar mais meu cabelo, e vou ter insônia, sabe? Aí você fala, tô ficando maluca, né? Mas, enfim, para quem não tem e quer começar hoje, pega uma colher daquela de sobremesa, põe a linguinha para fora, pega a basezinha assim e dá uma raspada. Então, começa lá do fundo e vai nas laterais. Então, 3 raspadas já tiram o excesso daquele produtinho que fica esbranquiçado na língua. Aquilo é resto de toxina. Então, se você acorda do nada, deixa eu já tomar meu café da manhã. Você vai estar engolindo aquelas toxinas que seu corpo pôs para fora, como se fosse um suor, né? Não. Então, não vale a pena. Não tenho ideia disso. Sim. E a pasta de dente é a mesma coisa. Se você tem a condição, sei lá, você vai na farmácia, vai com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu filho, faz o teste. Em vez de você comprar pasta A, você compra a pasta de dente B. Tá tudo certo, sabe? E não quer dizer que você vai usar essa vida toda. Pode ser que apareça uma outra intolerância, uma melhor sensibilidade ou pior ao longo da vida. Aí você vai, assim, se reajustando, né? O que eu posso também sugerir aqui no nosso caso? Por exemplo, a respiração, né? Tem muita criança que respira muito pela boca. Isso é um problema sério, porque pode ter apneia. O nariz ele foi feito para aquecer, para purificar. Então, se você tem uma criança que é respiradora bucal, a gente não pode esquecer que o oxigênio que entra pela boca, ele vai oxigenar menos o seu corpo, menos o seu cérebro, como se fosse um metal pesado. E não vai te dar aquela oxigenação necessária. Então, você vai ter maior risco de sinusite, de rinite, seu sono vai ser agitado. A gente sabe que a gente precisa ter o sono REM, mais ou menos, no mínimo, 3 sonos REMs, 3 ou 5, durante o nosso tempo de sono, né? Então, se você está dormindo pouco, você fala, poxa, estou com algum transtorno? Não, você está dormindo mal. Por exemplo, essa noite, eu coloquei aquele monitor lá de sono, lá, nem sei se realmente, né, Sim, é digno, mas